Fala pessoal, esse é outro dos vídeos recentes do Andrew Tate, com algumas das ideias mais polêmicas que você vai ouvir hoje. Se você tem curtido esse formato de vídeo, com clipes e reações diretas, deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos assim. Agora sem enrolação, vamos pro vídeo. Women don't even want to get married to be a wife anymore. Women want to get married for the fucking Instagram. Women don't think I want to get married because I really want to be a wife. I want to really dedicate my life to this man and I want to obey him and I want to do whatever he says and I want to have his children and I want to make his life better. He's going to go to war every day. He's going to go out. He's going to make money and I'm going to try and soften his life when he comes home and make him smile and make him happy and make him feel appreciated so he continues to do that for me. They don't think that. They think, I want to get married because I want a white dress and I want to put it on Instagram and I want to have a big party and I want to do a TikTok dance with my little fucking eunuch husband. My closest advisors and my best friends are going to be my brother and the men around me. I'm going to have a separate relationship with my woman where we're going to have our own culture. We're going to be in love. I'm not anti-love at all. I super believe in love. We're going to have a child. All of those things are great, but she's not my fucking ally. She's not my number one. She's not my best friend. She's not my advisor. She's not who I go to for help. I mean, there are some men who do that and they're gay because real men aren't doing that. Do you think Putin, when the war started, called his fucking wife? No, he's calling his fucking head of national security. He's calling in some big Russian man. Isso é sem dúvida um dos maiores absurdos da modernidade. Quantas vezes você escuta o cara dizendo hoje: nossa, eu preciso ver com a minha mulher, eu preciso confirmar com a minha mulher, tenho que perguntar para minha namorada. Então você está me dizendo que a sua agenda é baseada no que a sua mulher decide. Ou seja, se a gente vai fechar negócio, marcar uma reunião ou fazer o que seja, tudo depende da aprovação da sua mulher. Isso é um nível de emasculação. Para mim isso beira o ridículo. Você vive assim é porque você nunca teve autoridade no relacionamento. Ou se você teve e abriu mão dela. Você não manda em nada, você é capacho da mulher. Você está dizendo que na prática, quem manda na sua vida é ela. Que tipo de homem que vive nesse tipo de submissão? E até o pior, o homem que chega em casa depois do trabalho e acha que a mulher é terapeuta. Ai amor, eu tô cansado. Ai amor, aconteceu isso e aquilo. Ou seja, você está se colocando numa posição de fraqueza. A mulher não é sua conselheira. Ela não é sua psicóloga. Quando a casa pegar fogo, quando você for assaltado na rua, é você que tem que proteger ela, e não o contrário. Então por que você está tratando ela como se ela fosse seu mentor, quando você se abre demais com a mulher, e você demonstra vulnerabilidade, demonstra fraqueza, demonstra falta de confiança? Sabe o que acontece? Ela perde o respeito e a admiração por você. Ela não vai te admirar por você ser honesto sobre os seus sentimentos naquele momento. Ela vai te olhar como um moleque fraco, ela não vai te olhar como um homem que ela admira, homem que é capaz de protegê-la. Ela vai te ver como um moleque que precisa de validação, que precisa de alguém para passar a mão na cabeça. O homem que trata a mulher como melhor amiga não entendeu nada sobre relacionamento. Para que eu vou ter uma melhor amiga que quer que eu ganhe mais dinheiro do que ela, quer que eu pague as coisas? Se a gente entrar em alguma briga no meio da rua ou numa balada, eu tô sozinho, enquanto ela vai ficar apenas gritando ou parada olhando apanhar. Ela não tem força ou capacidade para me ajudar. Esse é o tipo de amigo que você quer? Eu sei que esse é o tipo de amigo que eu não quero. Se eu tenho uma mulher, ela é minha parceira. Meu melhor amigo vai ser um homem. Ela não é meu igual em tudo. Ela não é minha terapeuta. E definitivamente não é minha melhor amiga. Se você já tá nesse nível e simplesmente caiu a ficha agora que você tem esse tipo de relacionamento com a mulher, você tem duas opções. Você continua sendo o capacho dela, vivendo assim, até ela cansar de você, até ela te largar, ou pior, te trair, ou você termina com ela. Essas são as duas opções. Mas só lembra de uma coisa, se você precisa pedir permissão para ser homem, o relacionamento já acabou. Talvez não hoje, mas daqui a 2 meses, 6 meses, que seja. Vamos pro próximo bloco. You don't want your daughters dating men their age. So do you think fathers should have a say in who their daughters date? I think that when a father chooses a woman's partner, it seems to last much longer than if the woman chooses, right? I mean, let's be honest. I consider myself a relatively intelligent man. I'd say the same about you. Were you smart when you were 18 or were you an idiot? Idiot. Okay, so was I. I was an idiot at 18. So do we think an 18-year-old girl can make a smart decision about who she's going to be with for the rest of her fucking life? No. No, because she doesn't fucking know, because she has no experience in life.
So to sit here and say that an 18-year-old girl shouldn't be choosing her lifelong partner, I don't see that as controversial. This is going to get clipped up and the feminists are going to lose their fucking mind. I'm saying that her father, 55 years old, who's been around, who understands men, who understands the world, who knows how things work, he should probably be choosing who her lifelong partner is. I guess the counterpoint to that is, people are going to say, well, why should she try and choose her lifelong partner at 18? And I will answer, well, if she ain't choosing her lifelong partner, what's she choosing? Dick? Is that what we want now? Dick and abortions? I guess that's what we're supposed to want. Maybe I'm supposed to say that my daughters at 18 don't have to worry about getting married and having a family. They can worry about getting dick and abortions. But I'm not that kind of dad. I don't want my daughters getting fucking plowed by dudes they're not going to be with for the rest of their life. Esse ponto aqui é 100% verdadeiro. Por quê? Exatamente o que falta na sociedade hoje. Responsabilidade masculina. O que ele fala nesse vídeo vai fazer um monte de feminista ficar aí espumando. Mas é lógico, uma menina de 18 anos não sabe nada sobre a vida. Os homens de 18 anos, então, muito pior. Especialmente hoje. Eu, 18 anos, não sabia nada. Era inexperiente, imaturo. Mas aí que eu te pergunto, vem a sociedade e diz que essa menina de 18 anos tem a capacidade, mesmo nunca tendo vivido nada, não tendo experiência nenhuma com homem, que é emocionalmente vulnerável e manipulável, e ela tem que escolher sozinha o homem com quem ela vai passar o resto da vida dela junto. Outro moleque que ainda nem aprendeu a tomar banho direito, que joga videogame o dia inteiro, fuma maconha. É por isso que o mundo tá assim. Antigamente o casamento era arranjado. Por quê? Porque o pai da menina conhecia os homens com quem ela falava. O homem consegue reconhecer o caráter do outro. Ver se pelo menos esse jovem tem uma certa capacidade para liderança, para responsabilidade, tem pelo menos um potencial de ser alguém. Podia olhar para um jovem e falar, esse aqui tem futuro. Mas e se ele errasse na escolha? E se ele também escolhesse o homem errado? Porque os homens também cometem erros. Nesse caso, ele também assumiria a responsabilidade, porque foi ele que escolheu. Então ele poderia levar a filha de volta para casa, se acontecer um divórcio ou algo assim, e dar suporte para a filha até ela encontrar outro homem, porque foi ele que escolheu o cara. Então se ele escolheu, ele tem responsabilidade de arcar com as consequências do cara não ter se tornado o homem que ele esperava que ele seria. Agora hoje, a filha escolhe primeiro o vagabundo aí que aparece que é bonitinho, tem umas tatuagens legais, parece grávida ou aborta, e ninguém assume nada. O moleque não quer assumir o filho, ele nem decidiu nada, ele só queria transar. E essa situação destrói o psicológico da menina, que agora já não é mais menina, e ela passa a ter que se masculinizar para criar esse filho sozinha, ou criar esse filho sem um pai. E a culpa é de quem? A culpa é da sociedade satânica, que diz para a mulher tomar essa decisão sozinha, que ela sabe o que ela está fazendo, quando ela não sabe. E o pior de tudo, os homens de 18 anos hoje, por exemplo, são muito mais imaturos do que os homens de 18 anos há 50 anos atrás. Hoje nem os de 30 sabem o que estão fazendo da vida. Então sim, se eu tivesse uma filha, eu ia preferir que a minha filha se casasse ou entrasse num relacionamento com um cara de 40 anos do que um cara de 18, da idade dela. Um cara que já tem estabilidade financeira, um cara que já tem experiência, um cara que já resolveu vários problemas, um cara que já passou por vários desafios e um cara que eu confio. Porque um homem conhece outro homem. As mulheres não sabem nem decidir onde elas vão comer. Você vai sair com uma mulher e você fala, você quer comer aonde? Primeira coisa que ela vai falar, não sei. Depois ela vai começar a pensar por uma hora. No final, você que vai ter que decidir. O casamento em si não é, ai, que sentimento fofo que eu tive aquele dia. Ai, que lindo que ele é. Que tatuagem legal. O casamento é sobre a continuação da linhagem familiar. É sobre proteger o passado e garantir o futuro. É sobre estrutura. Essa estrutura sempre vai precisar ter um pilar forte. E é exatamente por isso que no Brasil tem um monte de da Silva, dos Santos. Tanta mulher que tem que criar o filho sozinha, com o pai ausente no Brasil. E é por isso que a maioria dos presidiários não tem pai. Na maioria das vezes, essa mulher não tinha um pai de verdade que iria dizer, não, esse cara não é homem suficiente para ser pai da minha neta ou do meu neto. Então, antes que você critique isso que eu estou falando, que pode ser visto por algumas feministas como algo controverso, quem tem mais capacidade de analisar outro homem? A mulher de 18 anos que não sabe nada sobre a vida? Ou o pai dela de 55 anos que já viveu a vida inteira e conhece o mundo e conhece outros homens? A resposta para mim é óbvia. Vamos pro próximo. House. No one's going to tell you what to do with your house. If you come home and your wife's nagging, your kids are making a mess, running all over the place, you're saying, shut up, no one's listening to you. Are you really going to fucking stand up and feel like a man and go defend that house? No.
You're going to play video games. Yeah. You're going to play video games in the corner of your room. Think, fuck it. Give up. I check out. That's what they want. That's why they fear feminine women. That's why they fear a masculine man with a feminine woman. That's why they attack it every single fucking chance they can. That's why they try and masculinize the men and feminize the women. This is all done on purpose and endlessly. That's why it's done. Wow. Do you think this weaponization of women is a United States issue, or do you think it's worldwide? It's Western world. It's primarily the Western world. The Western world is a matriarchy. It's only in the Western world that women are in charge of men and have the right of the law to destroy men at random. What's actually interesting about this is a thought experiment. I don't know. This is a thought experiment. But when I was discussing Trump Kamala with somebody, a member of my family, they were on Kamala's team. I know. I can't believe that. No, mind bending. And she was saying, well, if Kamala doesn't win, it's because America's misogynistic. And I said, firstly, false. If Kamala doesn't win, it's because she's a retard. But even if we were to take your paradigm as true, the reason you are now also a fucking retard is because you can't think second base. You can't think second level. If you think America's misogynistic, imagine the rest of the fucking world. Imagine what Russia or China or Saudi Arabia thinks about women. Do you think they're going to listen to a girl boss? She may be able to play girl boss on CNN with her shitty little pantsuit. You think she could play girl boss in front of fucking Bin Salman in Saudi Arabia? Fuck no. So if what you just said is true, I'm going to accept your stupid statement as true. That is still actually only a statement to disqualify her as a leader because the world won't respect her and the world won't listen to her. And this is supposed to be a fucking America, the best country in the world. So what you just said is stupid because it actually supports my point of view that a man should be in charge. Only in the West are we living in a matriarchy where we think all this girl bossing shit matters. Most of the world knows it exactly for what it is, a fucking pantomime. Because when you have a girl boss in charge, who's actually still in charge? Men. Let's talk about it. There's a female in charge somewhere. And the female, you can take anything, a female leader of a country. And she's mad at a person because they did something. Who does she send to get that guy? A man. Yeah, or a bunch of them. And not just a man, big, strong, toxically masculine men. Andrew Tate's. We have to go and get him. She can't go. Her entire fucking sex can't go. Half of the population exactly like her can't go and can't do a fucking thing. We have to go. So is she even really truly in charge of anything? We've given her the power, but still we're doing all the fucking work. Isn't that amazing? Think about it. That's amazing that men will give all the power to women as they hate us and then do their bidding. So the closer you are to the bare minimum survival, the closer you are to gender roles. Bom, esse trecho aqui é o desfecho perfeito de tudo que a gente está vivendo hoje. O homem moderno desistiu de ser homem. E não é à toa, é simplesmente porque ele não tem mais incentivo nenhum para continuar sendo homem. Pensa comigo, se o cara chega em casa, a mulher tá reclamando, os filhos não respeitam ele, e a casa tá uma zona, ninguém ouve o que ele fala. E ele tem que levantar para ir defender isso, para ir morrer por isso. Ele vai colocar a vida dele, a saúde mental dele, para proteger uma família que não admira ou respeita. Para uma mulher que já rodou no carrossel com 30 caras antes, que sonha com MC Livinho e que só tá com ele porque não encontrou uma opção melhor. Óbvio que ele não vai se sacrificar por isso. O que ele vai fazer? Ele vai ligar o videogame, ele vai assistir pornografia, ele vai abrir uma cerveja, vai assistir o jogo de futebol, vai se desligar do mundo. Porque esse é o caminho mais lógico. Os homens são, por definição, criaturas racionais. Eles operam por lógica. E a lógica é, para que eu vou me sacrificar por algo que nem me valoriza? Há 50 anos atrás, o homem era necessário. A mulher precisava dele para sobreviver, para ter estrutura, para criar os filhos. Quando a mulher é realmente feminina, que ela está em equilíbrio com a sua feminilidade, ela desperta no homem essa vontade de ser masculino, de liderar, de proteger, de construir. Mas hoje o governo é o novo marido da mulher. Ela não precisa mais do homem. O Estado paga o auxílio, o Estado protege, o Estado legisla a favor dela. O homem é apenas o acessório descartável. E aí fica nesse ciclo vicioso. O homem sem motivação deixa de ser homem, a mulher passa a ter que agir como homem, o filho cresce sem pai e sem autoridade, e a casa vira um caos social. Hoje a masculinidade está sendo atacada em todos os níveis. Escola ensina os jovens a reprimir os seus instintos naturais. O Estado empodera a mulher e enfraquece o homem. Esse é o projeto de destruição da família tradicional, que tem simplesmente o objetivo de tirar o homem do centro
e dar essa autoridade para o governo. Se você está assistindo esse vídeo, quer se tornar um homem de verdade, você precisa tomar esse poder de volta. Você precisa ser o líder da sua casa, da sua vida. E para você ser o líder da sua casa, você precisa ser o líder de si mesmo, líder da sua própria vida. E como você se torna o líder da sua própria mente? Fazendo as coisas que você disse que ia fazer. Se você falou que ia treinar, vai treinar. Se você falou que não ia assistir pornografia e jogar videogame, não faça isso. Se você falou que não ia comer doce ou fast food, não coma. Não existe outro caminho. Você precisa se tornar necessário. E a única maneira de você se tornar necessário é parar de agir como vítima e começar a se comportar como homem. Eu estou nadando contra a maré, a situação está difícil, mas eu vou ser um dos poucos que controla minhas emoções, que controla minhas atitudes, que controla minha própria mente. Então foi isso, pessoal. Só para recapitular, a gente começou falando no vídeo sobre como a mulher não pode ser sua melhor amiga, sua terapeuta. Depois falamos sobre a diferença entre fazer a mulher perseguir você, fazer ela se qualificar para você, ou você se qualificar para ela e parecer desesperada. Falamos também sobre como os gestos que ela faz por você vão a tornar ainda mais atraída por você, mesmo que seja subconscientemente. E você nunca deve ser previsível, manter sempre um mistério. Também falamos sobre como as mulheres de 18, 19 anos não têm maturidade suficiente para escolher o melhor. E também falamos sobre como a destruição da masculinidade no Ocidente vem levando ao colapso da família tradicional brasileira, com homens desmotivados e mulheres ressentidas e masculinizadas. Se você curtiu esse vídeo, se você quer mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.